Bom dia, vou começar a fazer esse vídeo, não sei quando é que eu vou postar, porque ontem eu postei um vídeo, mas esse daqui é com detalhes desse pé de maracujá. E pode até ser que renda bastante para mim fazer um vídeo, para postar logo hoje. Vocês estão vendo aqui a quantidade de flor. Ontem, essas 5 flores que está fechada, elas abriram e o mamangá polinizou todas, porque o mamangá trouxe, estava vindo só um, ontem ele trouxe bem uns 4 junto com ele. Então, em cada canto, aqui são botões, e tá aqui, ó, flor, flor, tudo de ontem, ó, flor, flor, flor aqui dentro, ó, aqui. Então, tem muita flor ali, ó, todas as flores de ontem. Eu acho que ontem tinha mais de 50 flores nesse pé de maracujá. Eu não fiz limpeza nele, porque eu costumo de fazer limpeza toda semana em pé de maracujá e em pé de uva, né? Aí você diz, qual é a limpeza? É isso aqui, ó, para não estrangular o galho, porque o maracujá, estando estrangulado, não passa a seiva para o maracujá. Por que eu não fiz? Eu não imaginei que ele ia dar tanto maracujá, porque tá aqui maracujá. Eu colhi semana passada 4, ele tá desse jeito, de maracujá e assim, de botão e flor. Olha como ele tá de botão. Vou tirar, botar aqui no 1 para ficar melhor. Olha como ele tá de botão, encostado um do outro assim, ó. E a encostada do outro tem atrás a flor que botou ontem, ó. 3. A cada 3, na frente fica mais 3 botão. Então, olha, veja aqui a quantidade. Olha aqui para dentro. Isso aqui eu estou mostrando só o lado de fora, né? Porque dentro do pé de maracujá. Então, vendo aí, ó. Eu vou andando nos galhos. Aí, esse galhozinho aqui, daqueles minguados que coisa, já saiu com um botão. Esse eu nunca tinha visto. Esse daqui não vai segurar, não segurou, né? Também é demais. Aí, mas ele foi polinizado. Só que talvez tenha sido dos que eu polinizei com o dedo, que às vezes não poliniza direito. Que o maracujá fica bem bonito quando ele é todo polinizado, todas essas coisinhas dela. Realmente aqui, ó, só 2. 2 foi polinizado, ó. Se ele fosse crescer, ele ia crescer um lado, o outro ficar feio, todo torto. Tu conhece assim de maracujá? Tu é agrônoma? Não, é o meu dia a dia na natureza, observando. Então, como eu vinha falando, eu não imaginei que esse pé de maracujá ia dar. Esse olhinho aqui que eu quebrei é porque o final dele, ó, já tem uma flor que abriu ontem e fechou, tem um botão, então fica muito forte se ele se expandir. Então é isso ó, são chamados os desbrotos que eu faço. Eu tiro os netos. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que ele mostra eu tirando os netos e as gavinhas tudinho. Gavinha, que é? Isso aqui, que estrangula isso aqui, ó. Que aqui, eu vou tirar ela aqui por quê? Porque olha como tá, uma flor e um botão. Se eu deixo essa gavinha, eu perdo esses 3 maracujá que vai ter aqui. Porque eu disse uma flor e um botão, não, mas tá aqui, ó, 1, 2, 3 flor que já abriu ontem e o botão. Então, se eu deixo essa gavinha aqui, eu tô tirando com o dedo, mas eu tenho a coisinha de baldar. Aí, ó, mas lá na frente, ó. Aí, começando a subir, ó. Começando a subir. Olha aí. Olha aí a quantidade de flor e botão ali por cima do pé. Eu vou fazer esse vídeo na íntegra e vou postar
Eu achei que não ia postar hoje, mas vou. Olha ali por cima, ó. É um carrego muito grande que vai dar. Vai ser igual a primeira vez que ele carregou. Olha aqui, na descida do portão do Chiqueiro das Galinhas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aí. Olha aqui no galho mais embaixo. E olha aqui, jogar para as galinhas como elas gostam. Elas gostam. E já tem alguns que quando ele começou soltando umas florzinhas aqui e outra colar, eu achei que não ia ser, que ia ser só essas pequenininhas mesmo, essas poucas quantidadezinha mesmo, que eu já que tem bem uns 12 e eu colhi já 4. Olha isso, gente. Sim, por quê? Porque eu escuto, eu fico assistindo os canais e esqueço que eu tenho pé em casa. E que eu já plantei muito maracujá. Nunca plantei maracujá, nunca. E como tu tem pé de maracujá? Isso aqui, eu cheguei nessa casa, já tinha esse pé de maracujá e ninguém plantou, ele nasceu. Semente jogada, né? Nasceu. Tanto que o canto que ele nasceu, depois eu vou mostrar para vocês o canto que ele nasceu, como é apertadinho lá. Por isso que eu digo que é semente jogada. Na outra casa, no outro quintal, ali, onde tem aquele pé de... É só aqui, passa o outro lado aqui, eu tinha de tudo lá. E nasceu um pé de maracujá. Aliás, esse pé de romã eu trouxe de lá e plantei aqui há 1 ano e meio. Não para de botar romã, eu tenho vários vídeos aí com as romãs que eu não paro de florar, por quê? O que é adubado e que vê água todo dia, ele não para de florar. Ontem minha irmã veio aqui só buscar pimenta. Vamos voltar porque o assunto é o maracujá. Então, o que que acontece com esse pé de maracujá? Quando eu vim morar nessa casa, que já vai fazer 2 anos que eu estou aqui, ele já tinha mais de 2 anos. Ele já tinha botado maracujá pouquinho, era tudo. A vizinha dizia assim, irmã, meu pé de maracujá aqui, ele tá saindo. Ele deu um maracujazinho, mas é tudo feio. Aí eu olhava por cima do muro, aí eu via que era polinização que não era boa. Mas também ficava na minha, né? Porque senão lá vinha serviço para mim e o povo não entende. E quando a gente começa a cortar, aí o Sérgio é conhecido como o manico da tesoura. De tanto que quando a gente começa a cortar, quando a gente conhece e sabe como que a planta está precisando, a gente começa cortando, e o povo não entende. Então, o que que fez a minha pessoa? 2 anos que eu estou aqui, é 2 anos de carga, e na última carga, da segunda carga, ele fez o quê? Tava meio feio. Eu não deixava folha de baixo. Essa folha aqui de baixo aqui, eu deixo algumas, ó. Eu não deixo a folha. Por quê? Porque aí eu vou ver o maracujá que está dentro e vou tirar, ele vai evitar o desperdício. Porque aqui é uma latada de maracujá mesmo que eu deixei. Não é, eu não deixo assim. Como era começar um pé, eu não tenho plantio de maracujá, mas para quem tem também a latada é bem melhor. É só você ter um pouquinho mais de trabalho. Então, o que que acontece? Esses galhos que seca por debaixo e essas folhas, ó, que galho seco, né, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui foi exatamente de não ter sido desbrotado. Então, a gavinha mata o galho. Então, se tiver fruto lá para frente, o fruto cai morto, seca e cai. Por quê? Porque não foi tirada as gavinhas, ela enforcou o galho.
Então eu não fiz isso, a limpeza de gavinha. Olha aqui por cima, olha como é que tá de flor. Então eu fiz o seguinte, eu disse, não, ele já é o final da safra dele, porque eu escuto e fico acreditando, mesmo sabendo. Olha ó, como tem maracujá, ó. Tem vários. Eu disse que tinha uns 12, mas tem mais, tem uns 20 já, grande. Que da próxima semana eles começam a amadurecer. Já hoje vai ser um quase maduro, já amarelado. Choveu muito, bastante de noite. Acho que com a força da água e o peso dele, porque ele é pesado e grande, ele caiu, porque já estava no ponto de já amarelando mesmo para amadurecer, né? Pra, se cortar, ele serve para fazer um suco. E vamos lá voltando ao assunto. O que acontece? Olha onde que nasceu essa semente. Por isso que eu acho que não foi a mulher que plantou. Foi que nasceu. Vocês estão vendo que um dos pés nasceu duas, não. Saiu um galho, ó. É só um. Vou abrir bastante o zoom aqui. Pra vocês verem. Aí, ó. Esse daqui morreu, né? Tá todo seco. Esse galho que saiu lá de baixo, ele secou. Tá todo seco, todinho, ó. Aqui, que eu vou até tirei metade dele todinho. Tirando mais aqui. Então o outro galinho, o outro galho que tá bastante carregado, ele fez o quê? Deixa ele acabar de secar mais para mim tirar o resto. Então ele fez o quê? Ele tava feio. O galinho secou e o outro, isso depois de 2 anos que a mulher tinha ele aqui, a mulher que morava nessa casa, e eu comprei essa casa, vim para cá e cuidei do pé de maracujá. Passei por lá de cá. No outro dia, o que foi que eu fui fazer? Cuidar do maracujá. Então fiz o quê? Tirei todas as gavinhas que estavam maltratando, porque eu sabia que o pé ainda era novo, tinha dado uma carga pequena, que é a primeira carga, a segunda carga tinha vindo boa também, mas como pela falta de cuidado, ele não tinha dado o suficiente, então eu disse, esse pé de maracujá ainda vai dar bastante maracujá. E eu vou cuidar dele. Então eu tirei toda, isso aqui era uma latada, ninguém via nada. Não passava nada aqui para debaixo de sol. De tanto que ela fez a limpeza do maracujá. Aí eu fiz a limpeza, tem um vídeo aí eu fazendo a limpeza, mostrando, tirando tudo. Tirando tudo e cortando as gavinhas que faz isso, que enforca o galho. Então esse pé de maracujá botou maracujá. Eu levava todos os sábados 14, 15 quilos para o mercado, para vender lá um rapaz que só gosta de tudo orgânico. E ele tá certo. Vizinho aí, ó, meu pé de pocã como tá. Carregado também. Aí o que aconteceu? Terminou a carga, fiz uma limpeza de novo, toco completamente de gavinha, porque toda semana tem que fazer, né, quando ele não está voltando mesmo produzindo, né? Aí fiz outra limpeza de gavinhas e de folhas secas, de tirar os galhos, os netos. Ó, vou tirar esse outro aqui, vou mostrar. Aí esse daqui vai ficar bom de vocês verem, porque eu vou mostrar bem, ó, como é que por que é que a gente tem que tirar as gavinhas. Olha aqui, ó. Aqui eu vou cortar aqui com o dedo, porque eu não trouxe. Eu não sabia que eu ia fazer isso aqui. É porque, tanto que eu disse que eu não ia fazer um vídeo grande, não sabia quando era que ele ia ser. Porque eu ia ter mais coisa para ir juntando, mas resolvi, a gente começa mostrando as coisas e começa a aparecer com o que fazer um vídeo, que esse já está com 14 minutos. Então o que acontece? Estou desenrolando, porque aqui o galho vai engrossando e a gavinha vai também engrossando e ela fica tão forte, que ela estrangula. Então o que ia acontecer? Esses 3 botões aqui não ia segurar o fruto,
porque a gavinha ia enforcar, não passava a seiva para cá. Então ele continuava vivo daqui para trás, e daqui para cá ele mufinava o galho e não segurava os frutos. Então é isso, um pé de maracujá, ele precisa de muito cuidado, do mesmo jeito é o pé de uva. Então na última safra, dentro dos 3 para 4 anos, porque eu morava vizinho, eu sabia o tempo que tinha o pé de maracujá aqui, e eu já estou com 2 anos, agora em setembro, 13 de setembro vai fazer 2 anos que eu estou aqui na casa. E esse pé de maracujá já tinha muito mais de 2 anos, tinha uns 3 anos já ou mais. Que ele, 2 para os 3 anos, eu sabia que ele estava já grande e botando fruto, porque eu via do outro lado, e como a dona não aguava, e o meu pé de pocã aqui, eu pegava a mangueira e jogava água no canto do muro pelo lado de dentro, porque aí servia para aguar o coitado do pé de maracujá. Nunca imaginei nem que o pé de maracujá ia ser meu. Então, o que acontece agora? Setembro, começo de setembro, eu vim fazer uma limpeza aqui no quintal, que já ontem eu fiz, e agora já tem sujo ali. Limpeza, gente, não foi arrumar, porque isso aqui, ó, isso aqui é material de construção, que sobrou de uns reparos que eu fiz na casa, mas ainda tem coisa para fazer, porque a casa não tem uma caixa grande, a caixa só pega 300 litros. Então, o que sobrou eu botei aqui, cobri com plástico, botei esses pau por cima, essas cores aqui por cima, para que a chuva não leve, porque isso aí é material de construção para quando eu for fazer o que eu vou fazer. Olha aqui, ó, mais maracujá. Mais maracujá aqui dentro, ó. Tô dizendo que tem, olha ali lá dentro. Ali, ó. Tô dizendo que tem muito, eu pensei que tinha uns 12, mas tem para mais de 20 ou mais. Então, o que acontece? Eu vou passar para o outro lado. Aí eu fui, peguei e disse assim, esse pé de maracujá, já morreu esse galho, não tem, só nas pontinhas que tem folha, amarelou as folhas todinho desse outro galho, ele vai morrer também, já é o final da safra dele. Pensamento de pessoas que conhecem e duvida, que não era para me ter pensado desse jeito. Mas o que eu fiz? Se vocês verem nos outros vídeos, isso aqui, ó, tudo era latada dele. Por aqui, ó, tudo era latada dele. Ele era bem grande a latada. Aqui tinha mais, ó. Tinha mais que tá aqui. Eu vou mostrar que eu tirei. Só correr de lá e ficou aqui, ó, solto, ó. Tá aqui. Cortei para não ficar um entrançado de coisa. E cortei aqui, tudinho para cá era a latada dele. Aí cortei ele bem pequenininho. Eu disse, para não tirar daqui, que aqui tem uma grade de ferro aqui de baixo, que eu botei como apoio, ó, quando eu vim para cá para segurar, para formar a latada, para não desenganchar tudo aqui, que ia me dar um trabalho e mais isso aqui, e eu já estava meio cansada no dia que eu estava poldando ele. Poldando não, cortando mesmo, eu vinha cortando ele, só que com a tesoura e com o limite. O que aconteceu? Passou uma semana, eu vi o galinho saindo, brotando as gemazinhas. Eu disse, vai renovar? Adubei e taquei água. E olha o que aconteceu. Ele se mandou formando outra latada. Eu não fiz, foi mais expandir a latada. Aí ele veio para o lado de cá. Ele subiu aqui no portão e eu deixei. E tem maracujá no portão. E ele veio para o lado de cá e eu deixei. E ele veio para o lado de cá, descendo do lado de cá. Aqui quem pode é as galinhas, ó, que as galinhas gostam das flores, mas você vê que tem galho seco que foi enforcado pelas gavinhas, porque eu não fiz limpeza, porque eu achei aqui, ó, outro maracujá do lado de cá, porque eu pensei assim, não, ele tá brotando, mas subiu essa latada todinha, que é um pé de pinha. Olha aqui, olha mais maracujá, olha aqui outro maracujá, e bastante botão, e flor que soltou ontem, eu nem vi, que eu vim no lado de cá, não vim pro lado de cá ontem, na hora das flores, que estava florido, e eu me sentei ali num resto de cadeira e fiquei olhando como era lindo a polinização olha como tá.
E aqui ele só não desce até mais embaixo por causa disso, ó. Se ele descer, as galinhas comem as folhas, que é só os galhos secos. E as galinhas gostam da... E tá aí, gente, olha aí o que aconteceu. A quantidade de flor, a quantidade de maracujá. Pé de acerola já deu uma carga agora. Terminou, tá com uns 20 dias e tá começando a renovar essa folhinha. E quando renova essa folhinha, cada saída de 3 folhas, ela volta com floração. Como eu estou fazendo um vídeo sem corte, eu venho aqui, o resto da cadeira que eu me sento é essa. E me sentei ontem para ficar olhando o mamangá, um monte de mamangá fazendo o serviço deles no pé de maracujá. Então, eu não sei se essa vai ser a última carga, mas provavelmente não. Por quê? Porque como ele tá bonito, quando ele terminar a carga dele, eu vou cuidar dele para ele vir com floração de novo. Aí vamos por aqui de novo. Essa mesa aqui, chove, aí folha que esteja bastante seca, cai suja aqui em cima, eu rebolo água, lavo e suja de novo. E é assim, é bom porque a gente tem o que mexer, o que fazer. Sim, então eu já estou me preparando. Preparando o quê, Cláudia? Preparando, olha ali o que eu acabei de plantar. Lua nova hoje, 17 de fevereiro. Lua nova e tu fez o quê? Eu tinha tirado do outro lado, no pé de... Tu tem acesso? Tem. O dono, enquanto ele não cercar para a divisão dos quintal, eu tenho acesso um lado e outro do quintal. Então é bom. Ontem mesmo, na outra casa, eu tirei um cupim bem grande, que pelo mais de um ano fechada, eu fui lá, porque estava vindo cupim para cá, e eu fui lá e matei um cupim que eu tirei primeiro o cupim, trouxe para as galinhas, as galinhas fizeram uma festa, e depois eu voltei lá com a escada, subi e botei remédio para acabar. Remédio não acaba, né? Que remédio faz é curar. Mas eu botei para matar mesmo, para ficar... Então tá aqui, gente. Uva. Eu peguei 3 varas de uva. Uma eu trouxe hoje com... Tem até um galinho lá. Mas os outros 2 eu tirei no minguante, porque no minguante eu fui lá e fiz uma limpeza no pé de uva, porque continua lá e eu no futuro, esse pé de uva, ele tá lá brotado, bonito, soltando cachos, e no futuro, Deus é quem sabe. Se eu ainda não parei de cuidar dele, Deus vai me permitir que eu cuide por toda a vida. Então, plantei aqui, encostadinho um palmo do pé do tronco do maracujá. Porque quando esse pé de maracujá não tiver mais como produzir, envelhecer mesmo, se é que isso acontece, o povo diz, ai, maracujá dá 2 anos morre. Não. É só cuidar, porque esse daqui já vai por 5 anos. Mas o pé de maracujá é porque eu gosto de cuidar, porque eu não gosto de suco de maracujá. O cheiro do maracujá me aborrece. Mas eu não sei viver sem deixar uma coisa que produz morrer. Então, plantei a uva lá. As varetas de uva, direto no chão. Adubei, cavei bem cavado com uma alavancazinha fina que eu tenho. Aí enchi de adubo lá embaixo, botei uma parte de areia preta, aí botei eles e terminei em redor com mais adubo e areia. A terra preta, que diga. Então, no futuro, vai ser, no lugar do maracujá, vai ser uva. Quando a uva tiver já bem ali, por ali na altura de podar, eu podo e abro as ruas com ela. Que nem eu fiz do outro lado. Aí sim. Mas enquanto isso, esse pé de maracujá vai continuar desse jeito. Brotando, botando e eu colhendo.
gavinha, eu tô com uma vontade tão grande de buscar. Olha quem vem chegando, o mamangá. Olha aí, não tem nenhuma flor aberta. E ele já chegou, olha, passou aqui, mostrando que já veio para fazer a parte dele. São 8h45 da manhã, ele veio olhar, pastorar o que é dele. Ai! E olha o sol, escondido atrás das nuvens, que vai chover ainda bastante. Terça-feira de carnaval, choveu pouco à noite, mas choveu. E o sol está dizendo, tô choroso. Vou mostrar aqui por cima para vocês, eu vou aumentar o zoom. Bora, trem. Isso, para vocês verem aqui por cima como é que tá também. De como vai dar maracujá. Lindo, 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 lindo! Ele é bastante grande. A latada tá bastante grande. Agora eu vou cortar, pegar a tesoura, porque eu vou cortar aqui, ó, que tá chegando na telha e eu não vou deixar. Eu aproveito cortar algumas gavinhas que estejam enforcando do lado de cá. Não vai ser muito que eu vou fazer, mas eu vou tirar. Eu já mostrei vocês o que é as gavinhas, como, porque é que a gente tem que tirar. E vamos agora fazer assim. Bom dia, meu povo! Olha como tá o pé de maracujá aqui. Eu não achava que ainda ia dar maracujá. Ano passado cortei quase todos os galhos totalmente ressecados, vocês vão assistir. Mas olha aí como tá. Então aqui para agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Gratidão, meu Deus, por mais um dia, pelo novo amanhecer, por vocês que me seguem, que visualiza meus vídeos, que assiste, que gosta, que comenta. E para vocês, e mostrar para vocês aí como que tá o pé de maracujá. Tchau! Até a próxima safra, ou logo quando tiver muito maracujá, eu volto aqui com vocês. Bom carnaval!